Bom, parece que foi agora. Bom, bora lá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Bruno. Vou dar umas instruções aí e fazer análise do edital da Prefeitura de Guarulhos para o cargo de atendente SUS e mostrar, assim, um custo-benefício que vocês possam capturar dentro desse edital, tá? De antemão, eu já queria pedir perdão por estar sem câmera. Meu notebook foi para garantia e logo, logo ele volta. Eu estou gravando aqui por um computadorzinho aqui que eu tenho, que está salvando a pátria, né? Mas bora lá. Porque eu acho que já está aparecendo aí para vocês. Estou compartilhando a apresentação aqui, né? Tem todos. E é um edital bem legal, sabe? É um concurso que chama bastante. É um concurso muito bom para quem quer começar a carreira, tem 18 anos de idade, para quem quer mudar de carreira, né, tá insatisfeito no local onde trabalha e o serviço público é sempre uma boa pedida para por conta da estabilidade, né, você não é mandado embora por qualquer motivo e outras coisas também, tá? Então vamos comentar algumas coisas. Eu recomendaria, né, como isso aqui não tem lá aquele conteúdo aprofundado nem nada, vocês podem ver velocidade dobrada, ou em 1,5 vezes para aumentar a velocidade aí e vocês consigam ver até mais rápido, tá? Então, só recapitulando aqui, coisas que eu já falei lá no Instagram, mas eu vou reforçar aqui, tá? O cargo atendente SUS é aquele cara que trabalha normalmente, tá? Nas unidades de pronto atendimento e nas UBS, mas ele pode ser alocado em qualquer unidade de saúde, tá? Por exemplo, hospitais e outras redes do município, tá? Então, ele exige ensino médio completo, idade mínima de 18 anos, e não requer qualquer experiência, tá? Eu, inclusive, tenho uma canetinha aqui, que eu posso fazer anotação na tela, mas eu fiquei com preguiça hoje de colocar ela aqui, e como não é um conteúdo teórico, eu vejo que vai dar para utilizar o mouse, tá bom? Então, são oito vagas imediatas, e mas se eu fosse vocês, eu não me apegaria a isso, tá? O último edital acho que foi 2018. Ah, foi 2018. Encerrou a validade não tem muito tempo, inclusive. Chamou mais de 600 pessoas, tá? E as vagas iniciais naquele edital eram 10 vagas, tá? 10 vagas e chamou mais de 600. E agora o concurso está vencido, então eles não estão chamando os atendentes SUS há pelo menos uns 4 meses, tá? Então já tem 4 meses que não tem concurso válido e não está chamando ninguém. Então a expectativa é que comecem a chamar logo também, tá? Tendo a prova, aí, sei lá, por uma questão lógica de tempo, deve passar pelo menos uns 2 a 3 meses até homologar o concurso. Homologou o concurso, eu acredito que nos próximos diários oficiais já deve sair a nomeação para bateria de tudo, tá? Foi assim que aconteceu com outro cargo, chama muito também, muito parecido, assistente de gestão pública. Na hora que homologou, passou os próximos diários oficiais, já chamou um monte, tá? Então, salário inicial, 2.985. Então, para um cargo, para uma pessoa que está com 18 anos, por exemplo, é um bom salário inicial, tá? Sem contar o vale alimentação, aqui, ó, de quase R$ 2.300, e ainda tem o vale de cesta básica, tá? Que é pago junto com a alimentação no cartão. Dá aproximadamente os dois juntos uns R$ 1.500. Então, você com 18 anos, você já consegue pegar aí, ó, por exemplo, uns R$ 4.500. Com 18 anos é uma ótima forma de se iniciar a carreira, tá? Achei bem legal isso. Então, continuando, vamos lá. Por que vale a pena? Aqui, ó, já vou tirar o meu da reta, tá? Porque não fui eu que falei isso aqui, ó. Deixa eu só colocar a canetinha aqui que foi. Então, não fui eu que coloquei que o conteúdo é enxuto, tá? Inclusive, eu acho que é muito, é muito grande. Não é muito grande, ele não é tão grande assim, mas também não é tão pequeno, tá? Mas o concurso em si, ele não tem uma concorrência elevada, então ele vai privilegiar quem se preparar, tá? Então, por aproximadamente 100 dias aí, dá para se preparar bem, tá? Ele é um programa curto, aí eu concordo com ele, comparado a outros concursos aí que a gente está acompanhando na nossa missão aí, tá? Tem o TJ, né? TJ aí,
uma ótima carreira para iniciar também, com 18 anos, pagando 8.500 líquido, tá? Com 18 anos você já tem a possibilidade de ganhar isso, tá? Com o tribunal. Mas esse conteúdo do aprendiz de estudo, ele é bem mais simplificado do que o do tribunal, tá? Então, é uma porta de entrada, uma boa opção para quem está desempregado ou quer mudar de carreira, né? Tempo de preparo, mais de 2 meses, entre o fim das inscrições e a data da prova, tá? Então, quer ver, ó? Eu estou vendo aqui pela primeira vez essa apresentação, tá? Também a IAC montou para mim aqui, com base nas minhas instruções, né? Obviamente. Mas 2 meses entre o fim das inscrições e a prova. Então, tem aqui, ó, o período de inscrição e tem o pós-inscrição e prova, tá? Né? Aqui, prova e o fim das inscrições, né? Então, só esse período aqui, ó, são 2 meses, tá falando, tá? Então, você pega o período das inscrições, início das inscrições, então aqui, contando tudo, dá mais um mês, mais ou menos. Então, você tem quase 100 dias aí, tá? Dá para se preparar bem. Então, vamos lá, continuando, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que é bem legal, é o seguinte, 70% da nota, tá? 70% da nota está em 2 conteúdos apenas. Conhecimentos específicos e políticas de saúde, tá? Então, galera, não tem nenhuma outra conclusão lógica aqui. A preparação de vocês tem que estar completamente focada aqui, ó. Completamente focada nos conhecimentos específicos e na política de saúde, tá? Você não vai precisar, por exemplo, eu sei que o maior vilão aqui é matemática, mas você vê, a matemática vale 10% da prova. Pô, não vale a pena se matar de estudar matemática, tá? Pega um tempinho da matemática aqui, ó, que você tinha, joga para cá, ó, joga para política de saúde, joga para conhecimentos específicos, tá? Ele tem os pesos, eu esqueci quais são os pesos. Eu acho que é peso 5, conhecimentos específicos, 4, não, é peso 4, conhecimentos específicos, 3, o política de saúde, 2, o informática e matemática, né? E peso 1, português. Tá? Mas se eu fosse vocês, eu faria alguma coisa nesse sentido. Ó, conhecimentos específicos não tá tão difícil, mas ainda que seja conhecimentos específicos sozinho, vale metade da nota. Tá? Isso não deve ser desconsiderado. Políticas públicas de saúde, tá? Não é um conteúdo difícil de se pegar e sozinho também vale 20% da prova. Ele colocou bônus, tira o meu da reta também, eu não acho que é bônus não, tá? Ele é, com certeza, informática, é bem mais simples. Acho que é a matéria mais simples que tem aqui, tá? Sim, olhando de uma ótica, né? Então eu tiro aqui esse bônus fácil aqui, que eu não acho, mas ele é bem mais simples do que acho que qualquer outra matéria que tem aqui, inclusive português, tá? Então você consegue garimpar aqui, ó, mais 10% da nota só com informática, tá? Então, só sintetizando tudo aqui, você pega esses 3 aqui, ó, conhecimentos específicos, políticas públicas de saúde e informática, 3 juntos aqui você garante 80% da nota, tá? Só isso aí. Então, você tem que acertar 50% da prova no geral para continuar habilitado, não ser eliminado do concurso, tá? E não precisa acertar o número mínimo por matéria, tá? Não importa se você zerou em alguma e compensou nas outras, tá? Então, bora lá. Vamos continuar? Aí ele até fala aqui, ó, conhecimentos específicos decidem a aprovação. O resto é complemento, tá? Eu concordo. Aí, só destrinchando para vocês o que é, né, esse conhecimentos específicos. Aí, eu coloquei em 2 blocos. Ele engloba algumas coisas, tá? Mas eu separei em 2 frentes, assim, que são porque eles são diferentes. Uma parte que cai e a outra parte que cai do conhecimento específico. Então, tem a primeira parte ali, ele é atendimento e rotina. Ela até fala aqui, eu concordo também, tá? É a parte mais intuitiva do maior peso da prova, do dia a dia do cargo. Ou seja, atendimento presencial e telefônico. Ou seja, nesse sentido, você tem que ter a escuta, observar cordialidade, urbanidade,
o atendimento prioritário, né? Ali, tipo, chega um idoso, uma gestante, ou até mesmo dentro da política de saúde, uma pessoa em situação emergencial tem prioridade a outras pessoas com quadros mais leves, tá? Preenchimento, conferência de cadastros, que vai ser, de fato, ali a função do atendente, tá? Registro em protocolo, de fichas clínicas, laudos, coisas do dia a dia ali do atendente, tudo, tá? A comunicação com o usuário, acompanhante de equipe, a elaboração ali, a lavratura, né, e a escrituração de prontuários físicos e eletrônicos, o agendamento e confirmação de agendas, beleza? Então, isso aqui, isso tudo, por incrível que pareça, é uma parte do conhecimento específico, tá? É o que vai cair na prova. Pô, Bruno, onde eu acho isso aí? Nem eu sei onde acho isso aqui muito bem, tá? Porque ele é muito subjetivo. Mas se eu fosse dar uma dica, o que eu falaria para vocês? Eles são conteúdos simples, tá? Não tem, você não vai ser difícil achar umas apostilas assim dedicadas para concurso para esses conteúdos em si. Mas se vocês colocarem na IA, pedir para a IA elaborar conteúdo sobre isso aqui, e é o que eu vou fazer para trazer aqui para vocês, conteúdo que a gente vai fazer reforço, a gente vai fazer exercícios, tá? A IA consegue montar umas cartilhas sensacionais, perfeitas, para vocês aprenderem noções desses tópicos aqui, todos, tá? Bem tranquilo. Essa é a parte, vamos dizer assim, tranquila do conhecimentos específicos. E vai valer boa parte da nota só isso aqui, viu? Então, não desconsiderem isso, por ser uma matéria assim que não é tão simples. Você achar material, apesar de ser simples no conteúdo, não é simples de achar material dedicado. Então, bora lá. Aí, a segunda parte do conhecimentos específicos é a parte de sistemas do SUS e a legislação, tá? Por quê? Ali, dentro do conteúdo programático, foi separado a parte dos sistemas. E lá, eles nomeiam o CAD-SUS e o Cartão Nacional do SUS, né? Que é o cadastro do usuário do SUS e o Cartão Nacional de Saúde. Tem o Sistema Nacional de Regulação. Aí tem o ESUS APS, que é a atenção primária à saúde. E também tem o ESUS PEC, que é o prontuário eletrônico. Tá? Aí tem outros sistemas aqui que eu nem conheço muito bem esses sistemas, né? Não conheço um ou outro aqui, mas não conheço basicamente a maioria. Mas eu vou atrás de informação para trazer aqui para vocês também, tá? Falando, nós vamos reforçar, eu quero ajudar vocês a reforçar boa parte desses conteúdos, tá bom? Do SUS aqui, tudo, eu não conheço tanto, tá? Mas abaixo ali, eu vou trazer um pouco mais de informação sobre outros conteúdos que vai cair ali, ó. Vou só apagar aqui. Então, nós temos essa aqui, ó, é a carta, é a lei que traz a carta de serviços do serviço público, tá? Então, aqui são coisas relacionadas à prestação do serviço público, essa lei. A Lei 3.460 de 2017. Então, ele traz o direito do usuário, carta do SUS e ouvidoria. Basicamente, salvo engano, a lei ela traz especificamente isso. Mas, se eu não me engano, isso aqui é só o recorte que traz na lei. Mas a lei não é grande também, tá? Ela só é chatinha, mas ela não é grande. Aí tem a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que para esse edital ele traz o recorte dos dados sensíveis de saúde e confidencialidade. Eu vou trazer alguns conceitos gerais de LGPD, tá? Mas nós vamos focar de fato aqui no que o edital pediu, que são os dados sensíveis de saúde e a confidencialidade dos dados, né? Por uma questão óbvia de proteção de dados dos usuários de saúde. E aqui, acho que é a legislação mais intuitiva, que é a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, tá? Porque a informação do serviço público, ela é transparente. Não pode existir sigilo em relação à informação pública, tá? E eu falo isso de uma forma ampla. Toda a administração, a informação que está lá é pública, em regra, salvo as exceções legais, por segurança nacional, a segurança da sociedade e do Estado, tá? Aí tem requisitos legais que definem, né, quando que vai ser colocado o sigilo em informações públicas, tá? Mas aqui também é só um recorte, tá? Fala só do encaminhamento de pedidos de acesso à informação, ou seja, aquele requerimento que você faz lá na repartição pública. Então, vou trazer isso também posteriormente, uma aula dedicada. Nós vamos
tentar dar uma passada boa, tá? Principalmente nessa parte dos conhecimentos específicos e aqui, nas políticas públicas de saúde, tá? Políticas públicas de saúde, valendo também aqui agora 20% da prova, então 70% nessas duas matérias. E ela é bem mais tranquila, tá? Porque basicamente você vai aprender o funcionamento do SUS. Tá? Então, basicamente, quando nós vamos falar de saúde, nós temos que ter em mente a Constituição Federal, artigo 196 ao 200, que trata especificamente da saúde. Tá? O título é a Seguridade Social, mas a Seguridade Social ela é um instituto com três vertentes. E o primeiro é a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. Tá? Então, a Constituição Federal ela vai trazer diretrizes aqui, tá? Mas você vê que são 4 artigos apenas, porque são diretrizes, são normas assim que dão norte. E como a Constituição ela não precisa regular isso, o que, que ela faz? Ela traz para a lei regular isso. Então, nós temos a lei 8080 de 90 e a lei 8.142 de 90, que são chamadas de leis orgânicas do SUS, tá? Ou leis orgânicas da saúde. Então, ou seja, elas repetem basicamente as diretrizes da Constituição Federal e elas acrescentam mais detalhes operacionais, tá? Mas a lei também, ela tem um limite e ela não consegue regular tudo, senão fica uma lei assim extensa, muito grande, as informações começam a se perder. Então, o que acontece? Eles pegam as lacunas que precisam ser regulamentadas na lei e eles regulamentam pelo decreto, que é o decreto 7.508, que basicamente repete as diretrizes que são trazidas aqui na lei 8080 e as diretrizes que são trazidas na Constituição, tá bom? Então, em relação à parte normativa, é isso. E o que eles têm em comum? E são essas aqui, ó, os princípios, as diretrizes, as bases. Então, nós temos aqui a universalidade de atendimento, a equidade no atendimento também, a integralidade do serviço, que é um serviço amplo, tem que se prestar todos os serviços de saúde, tá? Isso é a integralidade do serviço. A descentralização, né? A descentralização é jogar a autonomia para outros entes também, não ficar aqui só no nível federal, joga para o estado e joga para o município também. Aí tem a regionalização. A regionalização é a questão da capilaridade da saúde. Ela estar em pontos em que são de difíceis acessos, por exemplo, como a Amazônia. E tem também a hierarquização. A norma federal traz diretrizes, o Estado ele entra num nível de saúde também mais estratégico, mas já opera também, e o município com a execução da saúde aqui no chão de fábrica, sabe? Com atendimento da saúde da família, e também nada impede que os municípios implementem medidas de medicina, né, de medicina especializada, como a medicina hospitalar, tá? Então, não é decorar 3 textos diferentes, é você dominar o núcleo, entender a norma, tá? Vamos entender a norma, porque elas se conversam entre elas. Você não vai ler 3 normas que são diferentes entre si. São normas que são muito parecidas entre elas mesmas, tá? Mas aqui também cai a portaria que regula a atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde são determinados núcleos ali de atendimento primário, sabe? Exatamente, né? O atendimento primário. Aquele primeiro atendimento ao cidadão, tá? Cai também aqui, ele fala participação e controle social, conselhos e conferências de saúde. Mas isso aqui é uma duplicação, porque isso está regulamentado na Lei 8.142, tá? E é exatamente o que trata da participação e controle social. Por quê? Quando foi editada a Lei 8080 de 90, ela foi feita de uma forma ali se não me engano, na época do Collor,
e viram que esqueceram de colocar a participação social e o controle social. Houve uma pressão social e fizeram uma lei, não lei complementar no sentido jurídico, tá? Uma lei complementando a lei orgânica da saúde, tá? E também cai noções de vigilância epidemiológica e sanitária, tá? Coisas que são dispostas também, a gente vai trazer quando eu for falar de noções de vigilância epidemiológica e sanitária, eu vou me referir aqui às diretrizes que vão aparecer na lei 8080 e no decreto, tá? E se tiver alguma coisa na atenção, nos normativos administrativos que trazem as atenções à saúde, não necessariamente a primária, tá? Se eu não estiver enganado, tem atenção primária, secundária e terciária à saúde, tá? Atenção primária, ó, eu posso estar enganado, porque eu vou trazer o conceito correto depois para vocês. Mas a atenção primária é antes do diagnóstico, a secundária é pós-diagnóstico e a terciária, eu não me lembro, tá? Mas nós vamos aprender juntos, beleza? Então vamos lá. Aqui agora eu quero falar um pouco da estrutura da prova, tá? Em relação à estrutura da prova, vamos lá. Específicos, bloco 1, que é aquele lá. Ele faz parte, né, do peso que cai 50% da nota. Dificuldade, assim, que eu enxergo e eu concordo aqui. De médio para baixo, tá? Conteúdo do dia a dia e muito intuitivo. Então, o custo-benefício dele é muito alto. Pela fácil absorção e pelo peso na prova, tá? Conhecimentos específicos, bloco 2, que aí é a parte lá dos sistemas, tá? Vou colocar um S aqui, e a parte de legislação. Ela faz parte dos 50% da nota aqui, né? Que é o conhecimentos específicos, dificuldade relatada. Ela é de médio para alto, tá? Siglas e sistemas exigem um aprofundamento ali na memorização, entender mesmo de fato como funciona, tá? Então, mas aqui o custo-benefício, eu ainda tiraria o médio, viu? Eu acho muito bom. Custo-benefício alto, tá? Então você tem que ir aqui basicamente para a prova, tá? Para a prova. Fazer uma decoreba pontual, tá? Mas se você entender a dinâmica não é o rito, né? Mas do Sistema Único de Saúde, né? Do SUS, se você entender a dinâmica, o funcionamento, as diretrizes, o seu esqueleto, cara, é muito intuitivo, tá? E o peso, né, sustenta esse investimento. Vale muito a pena, tá? Muito a pena se dedicar aqui. Políticas de saúde aqui também, com peso bem legal, mais 20%. A dificuldade é baixa, tá? Eu não acho difícil. E tem uma alta sobreposição entre as fontes normativas, tá? Então, o custo-benefício é muito alto, tanto ela quanto todas do conhecimentos específicos aqui, tá? Então, é menos conteúdo único do que parece à primeira vista. Você olha lá no edital, parece feio, parece complexo, parece difícil. Você não vai ter facilidade até em encontrar, sabe? Mas é bem tranquilo, se você já tem o que estudar. E informática também, ó, 10% da nota, mas a dificuldade de informática é relativamente baixa, tá? Bem tranquilo. Então, por que, que o custo-benefício é alto? Porque o retorno dele é rápido pela hora que você vai estudar. Você vai tirar rápido o conteúdo de informática, tá bom? Aí, português. Português, ele tem peso 1, tá? Peso 1, só que ele cai 10 questões, por isso que ele tem o 10% da nota. Tanto informática quanto matemática são 5 questões, mas eles têm peso 2 e equivalem a 10% da prova, né? Português é peso 1, mas são 10 questões. Só que português, por exemplo, é muito mais fácil de aprender do que matemática, tá? Isso estou falando do candidato que normalmente apresenta queixa com matemática, tá? Se você tem facilidade, cara, manda bala que você, na verdade, vai ganhar, você ganha uma margem aqui de mais 10% da nota, tá? Então, vamos lá. Português não dá para abandonar, tá? É primeiro, terceiro critério de desempate, você usa em todos os concursos, você melhora seu vocabulário como pessoa, né? Sua escrita, mas ele também, tá? Não vale aquele alto investimento. Se deixar de ver conhecimentos específicos,
por conta de português, tá? Não vale a pena. E é por isso que eu vou trazer o ciclo de estudos aqui para vocês, tá? Para dar um norte para vocês também. Deixa eu ver aqui. Como funciona o ciclo, né? O ciclo, ele é basicamente o seguinte. A, a intenção é que em 30 horas a gente rode por pelo menos todas as matérias e treine exercício, tá? Então, vamos lá. 30 horas fechadas por ciclo. Sem amarração de dia, tá? O ciclo, ele é progressivo e continua de onde você parou. Então, vamos supor, você estuda 2 horas por dia. E no ciclo, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu abrir o ciclo para vocês. Vamos lá aqui, ó. Estuda 2 horas por dia. Vou até aumentar o zoom para vocês conseguirem ver. Primeiro eu vou tirar aqui para mostrar. Isso aqui é um ciclo de 30 horas, tá? Tem até mais para trás aqui, ó. Isso aqui é um ciclo de 30 horas. Aqui é o mesmo ciclo, tá? Caso vocês terminem a primeira e queiram repetir, ou até que coloquei aqui, ó, ele é ajustável, tá? Então, o que que acontece? Você estuda 2 horas por dia. E a gente já vê aqui em cima, ó, ele fala, preencha a data em cada célula, não ok, tá? Por quê? Porque ele é progressivo, não semanal. Não quer dizer que aqui é para estudar segunda, que esse aqui é na terça, que esse aqui é na quarta, que esse aqui é na quinta, que esse aqui é na sexta, tá? Ele é progressivo. A gente vai continuar preenchendo, igual aqui, ó. Parou no meio? Continue na mesma coluna no dia seguinte. E ele fala ainda, só inicia o próximo ciclo quando esse ciclo completo aqui estiver fechado, tá? Ou seja, você inicia esse segundo ciclo aqui apenas quando você fechar esse ciclo completo aqui, tá bom? Então, como exemplo, né? Vamos supor que você vai estudar 2 horas por dia. Estou gravando aqui no dia 22/8, tá? Aniversário do meu irmão, inclusive. Parabéns, Chico. Ó, vamos lá. Conhecimentos. Aqui eu coloquei CEBL2, que é o Conhecimentos Específicos, bloco 2, tá? Então vamos supor, eu estudei aqui 22/8 de 26. Beleza. 8 de 26. E vou passar para o dia seguinte, né? Parei de estudar aqui. Aí, no dia 23, em vez de eu começar aqui, né? Eu vou continuar aqui. 23/8, de 20/26. 23/8, 20/26. Tá? No dia seguinte, eu vou continuar aqui, ó. No exercício. Aí eu passo para mim a hora de exercício. Porque qual que é a ideia? É passar por 4 horas de teoria e 1 hora de exercício, tá? Então nós temos aqui no dia 24/8, 20/26. Tá? E mais uma, 24/8, 20/26. E assim, tá? Essa planilha ela já está disponível lá no Instagram, tá? Eu deixei lá. Pode pegar e você vai preenchendo assim. Mais ou menos assim que funciona. Então, só voltando lá para as explicações. Ah, nossa, eu tava. Perdão, gente, perdão. Eu tava com a tela compartilhada na apresentação, né? Olha, deixa eu colocar aqui a planilha. Pô, perdão, vou falar tudo de novo aqui, tá? Opa aí. Aí, acho que apareceu agora, né? Então vamos lá, vou explicar aqui de novo. Opa, peraí, agora o negócio pegou pesado aqui no computador. Vamos lá. Aí, voltou para mim, né? Vamos lá. Então, ó, vou começar falando do cabeçalho. Essa aqui é a planilha, tá? Só para contextualizar o que eu estava falando agora, estou de fato mostrando para vocês. Então, eu vou mostrar tudo que tem aqui, tá? Aqui eu estava falando, eu vou mostrar. Então, aqui, ó, esse é o ciclo de estudo, tá? Nós temos aqui a tabela com 30 horas de estudo, e aqui eu tenho uma segunda tabela, caso quando você termine, você queira continuar aqui, tá? E para isso nós temos algumas condições aqui para preencher que vão te ajudar, tá? Aqui na data, a gente preenche exatamente com data e não com ok, tá? Por exemplo, ok. Porque o ok, a gente pode esquecer quando a gente fez, tá? Eu falo isso por experiência própria. Então, e outra, ele é progressivo, não semanal. Essa coluna aqui não é para você ver na segunda, essa aqui para você ver na terça. Essa aqui
para você ver na quarta. Essa aqui, na quinta. Não, não é isso, tá? Nós vamos fazer o seguinte, ele é progressivo e a gente continua na mesma linha, na mesma coluna, onde a gente parou no dia seguinte, tá? E, e mais ainda, a gente só passa para o segundo ciclo aqui quando a gente encerrar completamente esse primeiro, tá? Então, exemplo de preenchimento. Eu comecei a estudar. Vou estudar 2 horas por dia, tá? Então, eu vou começar aqui com CEBL2, que é o Conhecimentos Específicos, bloco 2. Aí eu vou lá, começo. Dia 22/8, lembra que eu falei que é aniversário do meu irmão? Mais um parabéns, duplamente parabéns, Chico. Aí coloca aqui, 22/8 de 2023, certo? No dia seguinte, em vez de eu passar aqui para a outra coluna, achando que aqui é para eu estudar na terça, não, tá? Eu continuo aqui, ó. 3/8, 20 e 23. 23/8, 20 e 26, tá? Aí, beleza, no dia seguinte eu continuo aqui, ó. 24/8, 20 e 26. E continuo aqui, ó, que é a segunda hora, né? 24/8, 20 e 26. E mesma coisa para os próximos dias. E você vai preenchendo assim, sucessivamente, tá? Até completar o ciclo aqui no final, né? Vamos supor aqui que você completou ele, preencheu ele completinho. Aí sim, você passa para o próximo ciclo de 30 horas, tá? Aí é o ciclo 2. E aí, ou a gente faz um diagnóstico, né? A gente repete o mesmo modelo, se a estratégia for boa, ou a gente faz um ajuste de acordo com as características da prova, tá? Aqui, a matéria de exercícios, que está no ciclo, né? Exercícios. Qual que é a sistemática dos exercícios? A gente vai fazer um rodízio, tá? A gente nunca vai pegar aqui, ó, eu vou fazer exercício de tal matéria, aí nesse dia aqui, exercício de tal matéria, aí aqui, essa hora aqui, exercício de outra matéria. Não, não é assim também, tá? Então, em cada hora de exercício, é um rodízio. A gente faz 5 questões de cada matéria, tá? Específicos do bloco 1, 5 questões de política de saúde, 5 questões de específicos do bloco 2, 5 questões de português, 5 questões de informática, e se você quiser, no começo, você pode até pular as 5 questões de matemática, que é para não travar as suas questões, tá? Ele colocou nessa ordem. O importante é que você passe pelas 5 aqui matérias fazendo questões, tá? Isso aqui, ó, nessa hora de exercício, tá? Nessas horas aqui, se você quiser, você pode ver só teoria e pratica exercício aqui depois da quarta hora. Então você complete uma rodada com aquele 6, porque tinha matemática, vamos colocar 5, com as 5 matérias, e se não deu meia hora ainda, você faz de novo, continua lá. Aí você faz mais 5 aqui, aí depois você faz mais 5, aí você parou aqui, deu 1 hora, beleza. Né? Parou no meio da rodada, né? No caso aqui, ó, no conhecimento específico do bloco 2, terminou. Na próxima sessão, aqui, ó, na outra hora de exercício, você pode continuar de português aqui, ó. Passa, aí faz o 5 de português, depois 5 de informática. Aí você volta, específico bloco 1, política de saúde, específico bloco 2, português e informática, e vai rodando, tá? Até completar 1 hora de novo. Quando você errar, leia, tenta entender, tenta ver a questão comentada, tá? Tenta entender antes de passar para a próxima questão, porque o exercício aqui não é para você acertar o maior número de exercícios, mas sim para você aprender a matéria com ele, tá? É basicamente isso. Então, deixa eu ver se eu consigo voltar para a apresentação por aqui. Eu acho que sim, tá? Então, voltando lá, ele fala a mesma coisa, ó. 5 questões de específico, saúde, informática, português, matemática, tá? 5 questões por matéria, ciclando até fechar a hora. Tudo é registrado em planilha rastreável, né? A estrutura da coluna que eu trago aqui, ó, 4 horas de teoria, igual ele faz aqui, ó, 4 horas de teoria para 1 hora de exercício, para 1 hora de exercício, beleza? Aí, para você que está começando, tá? O que eu recomendo aí, 2 horas por dia já é muito bom, tá? Já é bom. Agora, se você pode, 3, melhor ainda. Vai aumentando, quanto mais horas, melhor, tá? Mais rápido você vai fechar o ciclo de estudos.
Então, se for duas, vai, em um dia você preenche dois aqui, né? Se for 3 horas, vai ser três. E se for cinco, em cada dia você fecha uma coluna dessa aqui, ó. Ou seja, se você fizer. Cadê? Eu acho que tem aqui, inclusive. Né? Mas antes de eu passar para o slide, que é o que eu quero falar agora, eu queria ler isso aqui, que ele é bem importante, tá? Para a gente não ter a noção de que também quantos mais horas melhor. Porque eu peço para você, você só está dando 2 horas, você só aumente a carga se isso não comprometer a absorção. Se você achar que tá bom, que o aprendizado tá legal desse jeito, não tem problema não, tá? Inclusive, se você conseguir se divertir, tirar um lazer, é muito bom para você chegar para estudar depois com a mente mais tranquila. A constância, ela importa mais do que a quantidade de horas que você vai estudar. Não adianta você estudar 5 horas aqui, chegar, ficar cansado rapidinho e parar de estudar por 20 dias. Aí é melhor você estudar 2 horas por dia sem parar até o dia da prova, sabe? Então, faça a inscrição aí, tá? Vai lá, arrebenta na prova, que é a próxima nomeação é de vocês. Vocês são os monstros agora. Faz a inscrição e conta com nós aí. Vou gravar um monte de material, tá? Tanto para esse concurso aqui quanto para o TJ, tá? Então, acompanha aí as próximas aulas, conhecimentos específicos, matéria por matéria, até o dia da prova. Eu sou a IA já vendendo meu peixe, tá? Mas eu não estou vendendo nada. O conteúdo para vocês aqui é de graça, tá? Quero só ver vocês bem aí, uma ótima oportunidade, tá? E deixa eu ver o que eu quero mostrar. A cartilha. E montar uma cartilha, vamos ver como é que ficou. Se ficou bom, já mostro aqui para vocês. Né? Uma cartilha com um resumo do edital, com as principais informações. Né? Como dizer que essa apresentação, ela é, ela é o resumo do que eu analisei, né? E a cartilha, na verdade, é o resumo do que eu analisei. E a apresentação que vocês viram aí, na verdade, é um resumo mais ou menos do que está nessa cartilha aqui, tá? Vamos ver se ele vai colaborar. Tá? Eu pedi para ele colocar em A4, tamanho A4, para deixar para colocar em PDF aqui e vocês poderem ver legal, tá? Então, a cartilha do candidato, tudo que você precisa saber para se inscrever no concurso da prefeitura, linguagem direta, sem juridiquês, tá? Porque vale a pena tentar. Ele vai explicando aqui tudo certinho. Basicamente, o que eu vi aí com vocês, tá? Linha do tempo, né? Mostrando tudo certinho aqui, o cronograma, passo a passo da inscrição. Quer pedir isenção? Olha lá, tá falando. Ih, já até foi, já. Ixi, quem pegou, pegou. Quem não pegou vai ter que pagar, hein? O que você vai fazer no cargo, né? As atribuições. Como é a prova, ó, 70% da nota em 2 matérias, e ele traz aqui, ó, inclusive as notinhas, tudo certinho. Vale a pena tentar, concurso. Não é tão bem pequeno assim, não, viu, Iá? Conteúdo não é tão enxuto também, não, mas dá pra ir pra cima, viu? Dá pra ir pra cima, dá pra vocês chegarem competitivo. Então, realmente, aí sim, é uma real possibilidade de vocês entrarem no serviço público, tá? Vocês vão pegar gosto e vão fazer outro concurso aí, vão arrebentar, velho. É isso aí, tá? Ele não exige curso superior, nem experiência. Ideal para quem está começando, mudando de carreira, né? Ou quem está desempregado também. Beleza? Então, isso aqui, né? Igual ele ali, ó, não exime a leitura do edital, tá? Leia o edital, busque informações que possam ser relevantes. Mas eu vou tentar sempre trazer informações boas aqui para vocês, tá, pessoal? Então, sem me estender muito, quanto que deu de tempo aqui? 40 minutos, mais ou menos? Tá bom, tá bom. Então, vamos encerrar por aqui. Beleza, pessoal? Tamo junto. Depois eu vejo se ficou bom aqui e faço upload pro YouTube.